Olá, irmãos, a paz do Senhor. Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros do canal Tabernáculo Sagrado e estamos aqui para compartilhar mais um estudo com os irmãos e vamos estar falando nesse estudo aqui sobre o tribunal de Cristo, todos diante do trono para receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Bom, e vamos aqui nesse primeiro slide estarmos lendo um texto que se encontra lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 a 4. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, esse primeiro trecho que eu destaquei aqui, irmãos, que está ali de marrom, né? Quando ele se refere à casa terrestre deste tabernáculo, ele está falando do nosso corpo. O nosso corpo, ele é tabernáculo do Espírito Santo, ou seja, templo do Espírito Santo, pois tabernáculo e templo significa a mesma coisa. Então, repetindo aqui, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, que é nesse corpo, né, nosso, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ele está falando da glorificação do corpo, né, que mesmo que esse corpo nosso aqui, ele se desfizer ou nós viemos a morrer, né, o Senhor Jesus, ele nos trará de volta à existência, né, com um corpo glorificado, um corpo revestido, né, da habitação celestial, revestido de imortalidade, né, o que é mortal se revestir de imortalidade, o que é corrupto, que é o nosso corpo agora, que é um corpo corrupto, ele se revestir da incorruptibilidade, né? Vamos continuar o texto aqui. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, quando ele fala de vestido, é vestido por obras, não porque somos salvos por obras, somos salvos pela graça imerecida que o nosso Senhor nos concede, mas quando nós aceitamos ao nosso Senhor, né, nós passamos a aprender dele, né? O nosso Senhor diz que ele vai escrever na mente e no coração, né, as suas palavras, né, a sua lei, né, os seus mandamentos. A gente vai guardar esses mandamentos no nosso coração. Isso vai gerar na gente com que a gente faça obras, né, conforme as instruções do Senhor. Que nem o apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos 12, né, que a nossa mente ela deve ser renovada. A gente não deve se conformar com as coisas desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, que está nas instruções que a gente recebe da palavra de Deus. Com isso, né, não seremos encontrados nus, mas sim vestidos, né? Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Eu peguei também um texto aqui, também do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Romanos, e ele diz assim, Romanos 8:11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ou seja, o Espírito de Deus, né, habita em nós, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Para fazer justamente aqui uma comparação dos textos e ver que o apóstolo Paulo ele estava falando a mesma coisa para os coríntios e para os romanos. É bom a gente entender sobre isso, né? Cristo ele ressuscitou, foi o Espírito de Deus que ressuscitou o nosso Senhor, né? E nós também seremos ressuscitados dessa mesma forma. Cristo foi colhido primeiro, ele ressuscitou primeiro, ele foi colhido, né, dessa plantação
que todos nós somos uma plantação de Deus, e ele foi colhido como primícias dos que dormem, né? Dos que estavam mortos. E assim como ele ressuscitou, nós também vamos ser ressuscitados pela ocasião da vinda do nosso Senhor, que é quando ele voltará a esta terra. Amém, irmãos? E aqui nesse slide, irmãos, vamos continuar aqui o texto, segundo aos Coríntios capítulo 5, agora do versículo 5 ao 9. E diz assim o apóstolo Paulo: Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, ou seja, nos deixando o Espírito, né, nos concedendo o Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, né, o nosso corpo físico, estamos ausentes do Senhor, não que Ele não esteja conosco, Ele está conosco através do Espírito Santo, mas Ele quis dizer que ainda não a volta do Senhor, né, que Ele não voltou ainda, mas que Ele voltará, né, visto que andamos por fé em tudo que o nosso Senhor nos disse, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, as suas instruções que nós guardamos no nosso coração. Então nós vivemos pela fé, e haverá momentos na nossa vida, irmãos, que vamos precisar estar muito mais firme na fé. Momentos muito difíceis, momentos de grande tribulação, momentos de medo, de angústia, e devemos confiar sempre em Deus, né? Não pelo que vemos, está aqui, visto que andamos pela fé e não pelo que vemos, mas temos fé e confiança em Deus, né? Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, se for necessário morrermos, darmos nossa própria vida, sabendo que mesmo que a gente morra, né? Que nem o nosso Senhor fala, né? É todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque quando ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos, né? E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Amém? E eu fiz aqui uma ligação, como essa setinha aqui embaixo, direcionando aqui para um outro texto, também aos Coríntios, mas de uma outra carta, de uma primeira carta que ele havia enviado antes aos Coríntios. E está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54, ó. Pois é necessário que este corpo corruptível, está falando do nosso tabernáculo, nosso corpo, né? Aqui nosso corpo terrestre, nossa casa terrestre, nosso tabernáculo, né? Nosso corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, ó. É necessário que este corpo corruptível que nós temos se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Mas quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando que isso aqui vai estar cumprido? Quando Cristo voltar e ele ressuscitar os mortos que guardaram a palavra durante toda a história da humanidade, aqueles que guardaram a palavra do nosso Deus. Vou dar um exemplo aqui do Antigo Testamento. Noé foi achado justo porque guardou a palavra do Senhor. Houveram várias pessoas que guardaram a palavra do Senhor ao longo da história da humanidade. Todos esses, quando nosso Senhor veio, todos aqueles que passaram a confessar a fé em Cristo, guardaram as palavras de Deus no coração, ainda que estes todos morram, vão ser ressuscitados. O corpo corruptível, mesmo que o corpo tivesse desfeito, com o tempo, o Senhor vai ressuscitar com um novo corpo, e esse corpo será um corpo glorificado, incorrupto, ou seja, sem a corruptibilidade, e imortal. E nós, os vivos, semelhantemente, teremos o nosso corpo transformado, juntamente com eles, arrebatado aos ares, como ele escreve também aos Tessalonicenses. É muito importante a gente ver que tudo que Paulo está escrevendo aos Coríntios, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, as cartas de instrução que ele escreve a Timóteo, todas as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre fala a mesma coisa em todas as cartas. Amém? E aqui agora, irmãos, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Tudo que nós lemos aqui agora, em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo de 1 a 9, é um contexto todo que Paulo vem trazendo, para agora, no próximo versículo, ele vai falar exatamente sobre o tribunal de Cristo. E aqui vamos poder ver também a base do apóstolo Paulo nas Escrituras.
nós sabemos que o apóstolo Paulo é um mestre de toda a lei e dos profetas, extremamente instruído, né, como fariseu aos pés de Gamaliel. Depois que ele conheceu o nosso Senhor Jesus no caminho para Damasco, ele ligou uma coisa à outra e ele viu ali que Cristo é o cumprimento da lei dos profetas. Então ele ligou um ponto ao outro e ele passou ali a ter sua mente totalmente iluminada, já sabendo de toda a lei dos profetas e vendo que o cumprimento, o resultado, o objetivo está em Cristo, que é o cabeça, e na igreja, que é o corpo de Cristo. Então vamos aqui agora, seguindo o texto, né, continuarmos aqui e vamos para o versículo seguinte do texto de 2 Coríntios 5, versículo 10. Olha só o zelo que o apóstolo Paulo tem e as instruções que ele passa para a igreja. Aí ele vai falar agora do tribunal de Cristo, ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele está dizendo em vida, né? Porque o nosso corpo agora, né, nós estamos vivendo e nós temos esse corpo. Então, por meio desse corpo, todo bem ou todo mal que cada um de nós fizermos, nós vamos prestar contas perante um tribunal. Vai haver esse tribunal. Agora vamos aprofundar um pouco mais no pensamento do apóstolo Paulo, na base dele, para a gente entender um pouco melhor segundo as Escrituras. Eu peguei um outro texto aqui, de 2 ao Timóteo 4:1. Isso aqui é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. E diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Olha a ocasião que vai acontecer esse tribunal. Na vinda do Senhor. Ele vai colocar o reino do anticristo abaixo, né? Vai haver ali a ressurreição, o arrebatamento, e vai haver um tribunal estabelecido ali nesse período, né? Ele coloca todo o império do anticristo abaixo. Ele vem ali com a igreja ressuscitada, os que morreram e os vivos. Esses todos vão comparecer perante um tribunal. E também as nações que ficarem vivas ali, elas vão estar perante o tribunal, cada um para receber segundo as suas obras, sejam boas ou sejam más. Eu peguei também um trecho aqui do Apocalipse, que está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 18. E olha o que agora o apóstolo João, tendo essa revelação do nosso Senhor Jesus, já glorificado, do Apocalipse. E ele escreve assim, ó: Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados. Julgados é perante um tribunal. Os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Então vai haver um tribunal ali para, segundo as obras, quer sejam boas ou quer sejam más, receberem, né, ali ou o galardão ou a punição, né? Agora vamos caminhar aqui de Apocalipse 11, 18, seguindo essa setinha aqui lá para cima, e vamos ver agora a base ali, né, do que o profeta Daniel deixou escrito também a respeito disso. Eu coloquei aqui o sonho dos 4 animais e o tribunal de Cristo, que vai nos levar a alguns textos aqui de Daniel capítulo 7. É muito importante, a gente é levado diretamente para esse capítulo, onde fala do tribunal, mas é um contexto muito maior. Se pegarmos o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, no capítulo 9, que vai falar das 70 semanas, e tudo isso está dentro de um contexto que Deus foi revelando ao profeta Daniel ali em fragmentos, em porções. Ali ele foi dando revelação, visão e ampliando a visão, e essas visões elas se somam. Agora vamos pegar aqui um trecho aqui, Daniel 7:9, e diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Daniel 7:9. Agora vamos pular, estou pegando alguns trechos aqui para ficar o vídeo mais objetivo, mas eu recomendo aos irmãos lerem todo o capítulo. E também porque não dá para colocar
pelo tamanho dos slides aqui, textos muito grandes, né? Aí vamos agora dar um salto aqui para o 11, e diz assim, ó: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Esse chifre pequeno, que é o que nasce no meio de 10 chifres ali, ele está se referindo aqui ao anticristo, né? Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Daniel 7:11. Esse animal que ele se refere é o quarto animal. Aquele animal ali, ele foi o corpo desfeito e entregue para ser queimado. A gente vê também lá no Apocalipse, né, a partir do capítulo 19, a partir do versículo 11, a volta de Cristo. E a gente vê ali que a besta, o falso profeta, os adoradores da besta e todos aqueles que receberam a marca na fronte, na mão, todos esses vão ser lançados vivos no lago de fogo. É punição. É a mesma coisa que está sendo relatada aqui no profeta Daniel. Este quarto animal, que é um animal terrível dessa visão dos 4 animais, foi o corpo desfeito e entregue para ser queimado. Ele foi destruído ali. Agora no versículo 12 diz assim: quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi dada a prolongação de vida por um prazo de tempo. Esses outros animais aqui são os outros 3 animais, é o leão, o urso e o leopardo. E ali representam nações, e representam ali povos. E esses povos, o domínio vai ser tirado, né? Esse domínio passa para o Senhor Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Todo aquele que não for, né, rei e sacerdote com Cristo, que não for igreja, que não for ali revestida dessa glória, né, do corpo imortal, que for glorificado com Cristo, e vai haver um casamento mesmo, as bodas do Cordeiro, onde Cristo e a igreja casa, e a igreja recebe a autoridade de governo. Agora eles vão governar sobre povos, e o nosso Senhor vai reger esses povos com vara de ferro. Então ali está havendo esse tribunal para se estabelecer aqui, né, o milênio, o reino de Cristo, porque ele colocou o reino do Satanás abaixo, o reino do anticristo, todo aquele império do anticristo que age segundo a eficácia de Satanás, né? Satanás ele é acorrentado e lançado no abismo e fica preso por 1000 anos. Cristo ele vai estabelecer o seu reino. Aqui houve punição, pessoas foram lançadas no lago de fogo, né? Houve galardão, cada um vai ser dado conforme as suas obras, quer seja ruim ou quer sejam mais, a punição ou o galardão. E aquelas nações, que vão haver nações ali que não vão ter aceitado o domínio do anticristo, não vão ter aceitado marca, mas também não vão ter aceitado o Senhor. E vão ficar ali também, vão ser livrados, né, do lago de fogo, porque não adoraram a besta e nem a sua imagem, mas também não vão ser, né, glorificada com galardão, né, como a igreja, aqueles que permaneceram firmes até o fim, que morreram dando a sua própria vida. Então a gente vê aqui o contexto do tribunal de Cristo, aonde está sendo feito ali todo um julgamento para que seja iniciado o governo de Cristo aqui nessa terra, conforme as Escrituras nos relatam. Amém? E aqui nesse próximo slide, irmãos, vamos falar também a respeito do que o nosso Senhor Jesus fala sobre isso, sobre o tempo do fim. Nós vimos até aqui, né, o que o apóstolo Paulo fala a respeito, algumas palavras também do apóstolo João, e vimos também a base ali, né, pelo que escreveu o profeta Daniel. Nós vamos pegar aqui nesse canto esquerdo, né, nosso Senhor começa a fazer o sermão profético lá em Mateus 24. Ele vai falar sobre alguns pontos. Ele vai falar sobre a destruição do templo, sobre a grande tribulação, sobre a vinda do Filho do Homem. Eu botei até aqui, porque se a gente pegar aqui Mateus 24, do 15 ao 28, a gente já vai começar lendo que aconteceu logo após a tribulação daqueles dias, onde o sol se escurecerá, a lua não dará mais a claridade e as estrelas cairão do firmamento. Porque são sinais aqui, que esses sinais também estão nos profetas. A gente pode encontrar isso, por exemplo, no profeta Joel. Existem várias citações no profeta sobre esse dia, que é o dia do Senhor, né?
Então, nosso Senhor, nesse sermão que ele vai fazer em Mateus 24, ele vai falar sobre tudo isso, a sua vinda, depois ele vai começar a contar parábolas. E essas parábolas ele coloca ali, demonstrando coisas do reino de Deus, né, usando uma linguagem de parábola para falar, para ficar mais simples para nosso entendimento. Então ele coloca aqui a parábola da figueira, exortação à vigilância, a parábola do bom servo, né, e do servo mau. Depois aqui, aí termina o capítulo 24, vai iniciar o capítulo 25. No capítulo 25 ele continua com as parábolas. Ele faz aqui a parábola das 10 virgens, ele conta ali a parábola das 10 virgens. Todas essas parábolas têm significado muito profundo que a gente não vai tratar especificamente nesse vídeo. Ele fala sobre a parábola dos talentos, ali de Mateus 25, do 14 ao 30. Agora, a partir do 31 ao 34, aí a gente vai pegar essa setinha aqui, vai continuar ali, né? Jesus fala a respeito do grande julgamento, que é o que a gente está tratando aqui nesse vídeo. Está lá em Mateus capítulo 25, do 31 ao 34. Olha o que o nosso Senhor fala sobre o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Lembra o que a gente leu lá em Daniel? Né? Que o ancião de dias ali vai se assentar no trono e com toda a glória, ele narra ali, né, toda a glória e a majestade desse homem. E aqui Jesus está falando a mesma coisa, do Filho do Homem, que vai vir se assentar no trono. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Lembra do tribunal? Cada um vai receber pelas suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Como o pastor separa a ovelha dos cabritos, ele está fazendo aqui uma comparação, né? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a gente vê aqui que ele fala que as nações elas vão estar reunidas. Então vai haver nações. Lembra dos 3 animais que representam as nações ali, ao qual foram dados prolongamento de vida? Ali, para o reino de Cristo, não vai entrar só a igreja glorificada, vão entrar nações, né? E aqueles que adoraram a besta, a sua imagem e receberam a marca, esses vão ser lançados. Esses já selaram sua sentença ali. E esses vão receber já o lago de fogo direto, né? E Satanás vai ser acorrentado e lançado no abismo. É importante aqui deixar como observação que o lago de fogo e o abismo são locais completamente diferentes, né? O abismo ele fica no Sheol, no Hades, no mundo dos mortos, que na língua latina também é apresentado como inferno, por simbolizar regiões inferiores. São locais diferentes. O lago de fogo ele vai ser inaugurado exatamente nesse momento, quando Cristo volta, ele lança a besta, o falso profeta, os adoradores da besta que receberam a sua marca, todos lá. Satanás é acorrentado e lançado no abismo. E quem é o povo que ressuscita ali quando Cristo volta? Porque na ocasião da vinda do Senhor há uma ressurreição. Aqueles que estão no paraíso, que estavam no paraíso ou seio de Abraão, esses ressuscitam ali na primeira ressurreição. O restante ainda não ressuscita agora, porque vai haver uma outra ressurreição no final do milênio, que ali é o juízo do trono branco, é o juízo final, né? Agora aqui, nesse momento, para o reino de Cristo, todos aqueles que guardaram a palavra foram glorificados, ressuscitaram ali, e juntamente com os vivos que perseveraram até o fim, todos esses ali vão ser glorificados como igreja, que guardaram, passaram pela provação, sustentaram o testemunho do nosso Senhor, e que mesmo em face da morte não negaram o seu nome. Esses vão ali receber esse galardão de governar, e vão governar sobre nações. Essas nações que não receberam a marca, não adoraram a besta, mas também não guardaram a palavra do Senhor. Estas nações vão ser regidas. E aqui também ele fala sobre nações. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros. Bom, irmãos, eu gostaria de agradecer a todos, tá? Estou procurando fazer sempre os estudos, os vídeos, o mais objetivo, simples e didático. Vamos também, com outros irmãos de outros canais, também estarmos fazendo lives, tirando dúvidas, ouvindo também os irmãos. Os comentários dos irmãos são muito importantes, para que possamos todos de coração mesmo estar voltado à palavra,
para aprender do que o nosso Senhor quer passar para todos nós, que a palavra dele são instruções de vida, para que a gente possa permanecer firme, para que a gente possa despertar a outros irmãos que não têm observado tanta palavra, chamarmos todos para conversarmos e ter ali um debate construtivo, de maneira que haja uma edificação de uns para outros, né? E mesmo com pontos e contrapontos ali, todos de coração na palavra, irmãos, ali vai haver uma iluminação, vai haver direcionamento de Deus, porque não vai haver soberba, não vai haver um querendo saber mais que o outro, né? Porque toda a verdade pertence ao nosso Deus. E pelas Escrituras, tudo, irmãos, que nós formos ver, né, vai se confirmar, né? Você vê que quando tem algo que não bate, ou quando alguma pessoa diz que a Bíblia se contradiz, é porque essa pessoa entendeu errado alguma coisa. É necessário parar, observar, né, para alinhar, porque a Escritura, toda a Escritura, ela por si só, ela não se contraria em nada, ela é perfeita. E que possamos sempre, de coração sincero, continuarmos buscando mais e mais da presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, as suas famílias. Se você foi edificado por esse vídeo, o conteúdo foi bom, curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Comentem, o seu comentário é muito importante. Mesmo que tenha alguma coisa que não concorde, coloca, porque é algo bom para que a gente possa estar vendo pontos e contrapontos, se voltando à palavra. Às vezes o irmão ou a irmã percebeu algo, né, que a gente até agora, mesmo estudando, que a gente tem se empenhado nisso, às vezes pode não ter percebido. Às vezes um detalhe, algo que Deus revelou para você, é um acréscimo, é uma soma que vai aqui edificar a todos nós, né? Se não é inscrito no canal, se inscrevam, verifique os sinos de notificação. Ele tem 3 tipos de notificação ali. Deixe marcado como todas, para receber todas as notificações do canal, de novos vídeos. Que Deus possa abençoar todos grandemente, as suas vidas, assim como eu desejo para a minha vida, eu desejo para a vida de todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz, em nome de Jesus.